Olá, meus amigos. Vamos falar hoje um pouco sobre a figura do aprendiz. É um contrato de trabalho bem específico, no qual eu não tenho aqueles requisitos que são próprios de uma relação de emprego, tá? Eu tenho umas situações que são bem específicas que é em relação a esse aprendiz. Onde existe a previsão dessa figura? Está lá na CLT. Tá? Então, lá na CLT, lá no artigo 428, eu tenho o que a gente chama de contrato de aprendizagem. Tá? Que seria o contrato de trabalho especial, aquele ali ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador ele se compromete ali a assegurar, e aí atenção para o que diz aí esse artigo 428. Idade desse aprendiz. A idade mínima aí desse aprendiz, ela é de 14 anos. Tá? Então eu tenho que ter aí no mínimo 14 anos, e aí no máximo 24 anos para que ele possa ser considerado aprendiz. Então, a idade mínima para o trabalho no Brasil seria a partir dos 14 anos nessa figura de aprendiz. E vejam vocês que pode ir até os 24 anos, com uma única exceção, que é no caso ali do deficiente físico. Então, o deficiente físico, aquele portador de alguma necessidade especial, esse prazo poderia ser maior, poderia ser superior aos 24 anos. Beleza. O que mais a gente tem? Olha, a própria CLT, né, lá no parágrafo 5º, ela traz aí essa previsão de que a idade máxima não se aplica ali aos portadores de deficiência. Então entendam vocês o seguinte, normalmente 14 até um máximo de 24 anos. E o portador de necessidades especiais, o portador de algum tipo de deficiência, pode ter esse prazo ali acima dos 24 anos. Que mais? Olha, esse contrato ele tem que ser um contrato escrito, um contrato escrito celebrado por prazo determinado. Vejam que independentemente das idades que a gente falou aqui, esse contrato ali tem que ter um prazo de 2 anos. 2 anos e exige uma anotação na CTPS. Cuidado com isso, porque se eu tenho previsão na CLT, se exige aqui uma anotação na CTPS. O que não acontece, por exemplo, com o estagiário. O estagiário tem lei própria sobre o seu assunto e não se exige dele anotação na CTPS. Beleza. E esse aprendiz, ele é beneficiário do FGTS também, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com uma alíquota que vai ser de 2% da remuneração mensal, conforme o artigo 15. Isso daí, cuidado, porque é diferente em relação ao FGTS de um contrato de trabalho comum, no qual o FGTS vai ser no valor de 8%, tirando ali o doméstico com a nova Lei Complementar 150. E aí, olha, cuidado, porque a duração do trabalho, ela pode ser no máximo de 6 horas por dia, tá? Se tiver terminado o ensino fundamental, e vai para até 8 horas no caso de uma aprendizagem teórica. Esse seria o prazo máximo aí que eu posso ter um aprendiz exercendo suas funções. De novo, né? Cuidado para não confundir com a figura do estagiário, porque a lei do estagiário traz outros tipos de jornada, também vai até 6 horas, mas é um pouco diferente, tá? Lá na lei própria do estagiário. E o salário mínimo é considerado ali um salário mínimo do horário aí trabalhado, do período no qual ele exerce essas funções de aprendiz. Certo, meus amigos? Então, fico por aqui hoje. Um abraço e até a próxima.